Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, seja bem-vindo a mais um momento de oração e reflexão na Palavra de Deus, quebra do ego. Esse é o lugar onde Deus vai reconstruir o que foi desconstruído do Evangelho na minha e na sua vida. Por isso, fica comigo até o final desse vídeo, não saia, porque Deus tem uma palavra para você. Deus quer falar contigo. Por favor, se inscreva no canal, comente, deixe seu pedido de oração e compartilhe com o máximo de pessoas possível. Deus quer falar algo com você hoje. E hoje eu quero falar sobre quando nós caímos, quando nós pecamos, o que fazer? O que nós podemos fazer para se levantar? E nós temos vivido dias maus, não é verdade? E eu quero falar para você, você tem pecado, você tem caído, você tem pisado na bola, você tem olhado para você e você tem visto seus pecados, você tem sido preso no seu ego, no engano de achar que você não tem caído, que você não tem pecado, você acha que você está de pé? Hoje Deus tem uma palavra para você. E se porventura você clicou aqui no vídeo e de repente você está ouvindo isso e está pensando, não, mas eu não caí, não, mas eu não tenho pecado, eu não tenho feito nada que a sociedade reprove. Hoje eu quero falar para você que acha que também nunca caiu ou que você não tem pecado. Deus quer falar com você. Por isso fica até o final. Antes de mais nada, eu quero ter um tempo de oração e durante a reflexão também nós vamos orar juntos, levantarmos um clamor pelas nossas vidas espirituais. Senhor, em nome de Jesus, hoje é o dia que o Senhor nos fez. Por isso alegremos-nos e nos regozijemos. Porque o Senhor é bom, Pai. O Senhor é maravilhoso. O Senhor é grande em suas obras. O Senhor é perfeito. Te agradeço por cada irmão e cada irmã que está presente nesse momento de oração e de reflexão. Te agradeço porque o Senhor é bondoso para conosco e nos ensina a Tua palavra. Obrigado porque ela é alimento para minha alma, para a alma do meu irmão e da minha irmã. Nesse momento eu te peço, fala ao coração dele, fala ao coração dela. E em nome de Jesus, invada a casa dele, onde ele estiver, com poder e autoridade. Em nome de Jesus, faz com que o Teu Espírito Santo possa ministrar na sua mente e no seu coração. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Trabalha no seu coração. Em nome de Jesus Cristo, Deus. Para a Tua glória. Manifesta o Seu poder sobre a vida de cada irmão e sobre a vida de cada irmã. Em nome de Jesus. Traz vida. Traz renovo, traz fortalecimento, levanta os caídos, levanta os abatidos, transforma, cura, salva, liberta, em nome de Jesus, para a glória do Teu santo nome, Jesus. Amém. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem visto os seus pecados? Você tem visto o quanto você tem sido uma pessoa presa em si mesmo? Será que você tem visto isso na sua vida? O texto que nós vamos ler hoje é 1 João capítulo 1. E eu quero falar com você sobre um pilar do Evangelho, que é um coração que reconhece os seus pecados. Porém, você e eu vivemos em um mundo onde é um mundo totalmente insensível e frio com relação ao pecado. Até mesmo que nós chamávamos de pecado, hoje em dia nós chamamos de algum outro nome menos pecado. Olha, existe os 7 pecados capitais da sociedade, onde todo mundo fala, eu não faço isso. Eu nunca matei alguém, eu nunca fiz determinada coisa, eu não caio nesse pecado. Sim, existem esses pecados que são famosos, que todo mundo sabe e que se algum de nós fizer, geralmente nós somos apedrejados, não é verdade? E talvez você seja essa pessoa. Você tem caído, você tem pecado e você tem sido criticado pelas pessoas, você tem sido rejeitado pelas pessoas, você tem sido excluído, você tem se sentido imerecedor do amor de Deus, de estar na igreja, você está desviado, você se afastou, porque de fato você não quer. Mas também existe
aquela pessoa que está sofrendo com isso. Ela está presa no ciclo vicioso do pecado e ela não consegue sair dali. Se você é essa pessoa, em nome de Jesus, Jesus quer libertar você. Jesus quer curar você, quer transformar você. Também nós vemos uma outra coisa que o Evangelho mostra pra gente, que é o que Jesus diz: se o teu olho te faz pecar, arranque-o fora. Jesus fala que se nós olharmos para uma mulher ou para um homem e no nosso coração nós tivermos um desejo impuro, nós já adulteramos com aquela pessoa. Porque agora, na nova aliança, em Jesus, o pecado não é mais quando eu cometo algo no meu exterior, mas o pecado, ele acontece no meu coração. Ainda que ele não seja consumado no meu exterior, o pecado, diante da perspectiva divina, ele é pecado e fere a santidade de Deus quando eu cometo ele dentro do meu coração. Por isso o apóstolo João vai dizer que aquele que não ama o seu irmão, esse é assassino. Por quê? Porque se você não ama o seu irmão, se você não ama aquele ao qual de Deus é nascido, como você pode dizer que ama a Deus? Não, você não ama a Deus. Antes você é um assassino, porque você prefere matar o amor que Deus pode gerar em você pelo seu irmão a amá-lo. Deus nos chama para uma vida de reconhecimento de pecado. Nós precisamos reconhecer o nosso estado pecaminoso. Desde que Adão e Eva pecaram, o pecado entrou no mundo e se alastrou. Ele tomou conta de todas as esferas da sociedade. E nós não reconhecemos isso. Nós achamos que, não, eu não faço coisas erradas. Eu não sou tão errado assim, Gustavo. Deixa eu dizer uma coisa. Jesus Cristo não salva pessoas boas. Sabe por quê? Porque não existe ninguém bom. Você não é bom, eu não sou bom. Permita-me te dar essa notícia. Você não é tão bom quanto você pensava ser. Olhe para você e veja o quanto você tem pecado, o quanto eu tenho pecado. Quando eu olho para mim, juntamente com você, eu dou amor a você e olho e digo: Deus, tenha misericórdia. Porque nós temos pecado. Nós temos falhas. Existe um autor chamado Jerry Bridges, que ele escreve um livro chamado Pecados Intocáveis, aonde ele fala sobre pecados que a sociedade não fala tanto. Por exemplo, deixa-me perguntar uma coisa para você. Você dá sempre às pessoas aquilo que você gostaria de receber? Você sempre está exaltando a Deus em todos os momentos, mesmo que dolorosos da sua vida, e nunca questionando, nem nunca reclamando? Você ama a Deus sobre todas as coisas, em todos os momentos da sua jornada de fé? Você está sempre sendo paciente com as pessoas, mesmo quando elas pisam no seu pé? Você está sempre sendo bondoso com aqueles que não são bondosos com você? Você está amando, cultuando a Deus e orando, lendo a palavra todos os dias da sua vida, porque você tem prazer e ama fazer isso? Provavelmente você vai me dizer que não. Sabe por quê? Porque nós temos pecados. E meu querido irmão, minha querida irmã, por favor, não saia do vídeo, porque quando nós percebemos que nós temos pecados, nós descobrimos o maior tesouro do universo. Por quê? Porque só descobre quem tem pecado quem é convencido pelo Espírito Santo do pecado. E a partir do momento que nós somos convencidos pelo Espírito Santo do pecado, nós quebramos o nosso ego diante de Deus. Nós saímos da prisão e da cadeia do ego. E nós adentramos as portas celestiais do amor e da graça de Deus. É por isso que hoje nós vamos ler 1 João capítulo 1, verso 8, diz assim: se afirmamos que não temos pecados, enganamo-nos a nós mesmos e não vivemos na verdade. Mas se confessamos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmamos que não pecamos, chamamos Deus de mentiroso e mostramos que não há em nós lugar
para a sua palavra. Meu amado irmão, minha amada irmã, a primeira coisa que nós precisamos entender e orar nesse exato momento, independente do que você estiver vivendo, independente de qual situação você passar na vida, você precisa reconhecer o seu estado de pecado. Você precisa reconhecer, não importa se você está na igreja há 10 anos, há 20 anos, há 30 anos, se você é pastor, se você é um pregador da palavra de Deus, não importa, se você é um monge, se você vive isolado, você precisa reconhecer nesse exato momento que você precisa de Deus e que você precisa do perdão de Deus e que você tem pecado em você. E às vezes, olha, você está ouvindo a mensagem de um homem que namorou somente com uma só mulher, mas eu posso dizer para você, eu tenho pecados. Você está ouvindo essa mensagem de um rapaz de 29 anos, pai de 2 filhos, que é casado há 8 anos, mas que tem pecado em si. Eu tenho pecado. E daqui a pouco eu vou compartilhar um testemunho com você sobre isso. Por favor, fica comigo. É exatamente isso que Deus quer que você faça. Que você reconheça que você tem pecado. Sabe, o maior problema de cada um de nós não é o nosso mundo externo. Jesus disse que no final dos tempos o amor de muitos se esfriaria. E sabe o que é que esfria o nosso amor? É o pecado. É a ausência do reconhecimento, é a ausência da quebra do ego, é a ausência da quebra do coração diante da presença de Deus. Davi foi chamado o homem segundo o coração de Deus, não porque ele foi perfeito, irmãos, mas foi porque ele se quebrou diante de Deus. Ainda que o orgulho elevasse, ainda que a soberba o fizesse esquecer quem ele era no Senhor, o coração quebrado fez ele reconhecer os seus pecados e se colocar diante de Deus. Meus irmãos, nós precisamos reconhecer os nossos pecados. E aqui vai um conselho para você. Jesus disse, quando você for tirar o cisco que está no olho do outro, por favor, tira a trave que está na sua cara primeiro. Nós temos a tendência de sempre enxergar o pecado dos outros e criticar os outros. Mas sabe, uma vez eu ouvi de um homem sábio que nós costumamos enxergar nos outros aquilo que nós temos de mundo dentro de nós. Preste bem atenção, se você está enxergando o pecado nas pessoas, se você só sabe criticar as pessoas, se você só sabe julgar as pessoas, se você só sabe apontar as pessoas, é porque é exatamente esse o mundo que existe em você. Você tem sido uma pessoa julgadora, crítica, uma pessoa que vive pesada, uma pessoa que não sabe viver com leveza. Por isso, você precisa olhar para você primeiro. Você precisa reconhecer que você é quem tem pecado. E você, no final, precisa reconhecer que você é o problema. O problema não é a sua igreja. O problema não é o seu cônjuge. O problema não são seus filhos. O problema, às vezes, não é o seu trabalho. O problema é você. O problema sou eu. O problema somos nós que ficamos presos na realidade que estamos certos e que todos estão errados. Oh Deus, tenha misericórdia da nossa vida, Senhor. Meu irmão, nesse primeiro momento, eu quero ter um momento de oração com você, pedindo a Deus para que abra os nossos olhos e ouvidos, para que não sejamos como aquela multidão que ouvia Jesus, e quando ele falou, eu sou o pão vivo que desceu do céu, todo mundo foi embora, porque o discurso era duro. Meu irmão, em nome de Jesus, o Espírito Santo vem para te convencer do pecado, e se você está sendo convencido nesse momento, glória a Deus, porque você está sendo salvo, glória a Deus, porque o amor não se esfriará na sua vida. Se você está olhando para você e você está vendo inveja, você está vendo cobiça, concupiscência, amor ao mundo, orgulho, soberba, em nome de Jesus, glória a Deus. Por quê? Porque é nessa verdade que você vai dizer, Deus tenha misericórdia de mim. Quebra o meu ego, quebranta o meu coração e me ensina a ser como Jesus. Vamos orar nesse momento? Senhor, em nome de Jesus,
Nós precisamos, ó Deus, ter um tempo de avivamento no nosso país. Nós precisamos ter um tempo de transformação, Senhor. Um tempo de cura, de salvação. Um tempo de transformação de vidas. Deus, em nome de Jesus, nós precisamos do seu poder sobre nós. Nós precisamos sermos quebrados pelo Senhor, ó Deus. Nós vivemos uma vida superficial em oração. Nós não oramos, nós não lemos a Bíblia, nós só criticamos as pessoas, estamos com o dedo apontado e pronto quando há 3 apontado para nós. Nós estamos sempre julgando, nós estamos sempre prontos, ó Deus, a dar o veredito final sobre alguém. Nós estamos sempre prontos a olhar e a dizer: olha a trave que está no rosto daquela pessoa, mas nós estamos prontos para ver a trave que está no nosso rosto. Deus, muitos de nós temos caído porque não conseguimos ter um coração humilde, um coração igual ao teu, um coração que diz: Pai, eu não estou aguentando, por favor, faz a sua vontade em mim. Cria dentro de mim um coração puro, Pai. Um espírito inabalável, falta lágrimas dos nossos olhos. Pai, em nome de Jesus, tenha misericórdia de cada um de nós. Pai, em nome de Jesus, tenha misericórdia da vida de cada um de nós. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, traz vida, Senhor. Traz vida sobre cada um de nós, ó Pai. Traz vida sobre cada um de nós. Muitas vezes estamos como o vale de ossos secos. Precisamos do Espírito do Senhor para nos dar vida novamente, ó Deus. Tira de nós o amor ao mundo, a frieza espiritual. Trabalha nos nossos corações para que possamos ter corações cheios de amor, de compaixão e misericórdia. Tudo que o Senhor quer é um coração compassivo e misericordioso, ó Pai. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, nos ensina a sermos pessoas quebradas no Senhor e reconstruídas pelo Senhor, pelo Evangelho de Jesus Cristo. Deus, nos livra da religiosidade. Deus, nos livra de um coração frio, de um coração distante, de uma espiritualidade superficial. Em nome de Jesus, nos ajude a chorarmos, Senhor. Tenha misericórdia de cada um de nós, porque nós temos caído, nós temos falhado, nós temos pecado, ó Pai. Tenha compaixão da nossa vida, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Tenha compaixão do meu irmão, Senhor, que nesse momento caiu, que feriu o teu coração, a tua santidade, que não consegue sair do vício. Tenha misericórdia. Tenha misericórdia desse irmão, dessa irmã que está de alguma maneira angustiado porque não consegue perdoar, não consegue liberar o perdão, não consegue viver uma vida frutífera no perdão do Senhor, Pai. Ó Deus, tenha misericórdia. Meu amado irmão, minha amada irmã, o versículo continua falando: mas se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. A segunda coisa que eu quero falar para você hoje é que você precisa confessar. E confessar em 2 aspectos. Primeiro aspecto, você precisa confessar para Deus. Você precisa confessar para Deus seus pecados. Eu não estou dizendo sobre coisas externas somente, mas eu estou falando sobre impureza. Eu estou falando sobre inveja, eu estou falando sobre maledicência, eu estou falando sobre fofoca, eu estou falando sobre maus pensamentos, eu estou falando sobre mentira, eu estou falando sobre manipulação, eu estou falando sobre falsidade, desonestidade, eu estou falando sobre pecados que só você e Deus sabe.
Eu estou falando de pecados intocáveis que a sociedade não toca, mas que o Espírito Santo está tocando na sua vida. Eu também estou falando sobre pecados que a sociedade também toca. Que o Espírito Santo possa falar ao teu coração. Hoje é dia de arrependimento. Hoje é dia de tocarmos a trombeta e as lágrimas possam jorrar, e lágrimas sinceras de um coração realmente tocado pelo Espírito Santo. A minha oração é que o Espírito Santo convença você. Que não seja uma mensagem aonde você veja somente um autor, uma pessoa falando, não, mas que seja uma mensagem que toque o seu coração, que trabalhe na sua vida, que mude você de dentro para fora. Meus irmãos, sobre confissão, quando eu tinha 20 anos de idade, eu estava aqui no Maranhão fazendo missões pela primeira vez. Eu era jovem, solteiro, novo. Eu estava pregando o evangelho com toda a minha vida, como sempre fiz. E chegou um momento que eu cometi um pecado que eu me incomodei demais. E eu precisava confessar isso a Deus e a alguém. A Bíblia vai dizer para nós confessarmos nossos pecados a Deus, porque Ele é fiel e justo para nos perdoar. Mas Tiago vai dizer para nós confessarmos os nossos pecados uns aos outros, para que sejamos curados. E eu precisava de cura, por isso eu precisei confessar. Então nós estávamos em um luau, todos reunidos, pessoas adultas, jovens, idosos. E eu era o líder na igreja naquele momento. Eu estava preparando outros líderes porque eu iria embora para o Rio de Janeiro. Era uma igreja que se localizava bem no interior do Maranhão. Então, naquela época eu tinha feito algo que todo adolescente, fazia. Então, eu precisava falar para alguém. Então eu compartilhei naquele dia, naquela noite, o que eu havia feito. E para minha surpresa, a partir do momento que eu falei sobre aquele pecado, eu confessei aquele pecado, irmãos, todos os irmãos, com lágrimas nos olhos, começaram a confessar os seus pecados também. E ali houve um grande mover de Deus. Irmãos confessando que falaram mal dos outros, irmãos confessando pecados, internos, irmãos confessando pecados em todos os âmbitos da sua vida, pedindo perdão. E todos começaram a confessar os seus pecados. Todos começaram a ser curados por causa da confissão de uma pessoa que queria o perdão de Deus e o perdão dos irmãos. Irmãos, nós estamos muito mal acostumados a acharmos que a igreja é um lugar de parecermos cristãos. Igreja não é um lugar para parecermos cristãos. Igreja é um lugar para sermos autênticos, para confessarmos os nossos pecados. No século XVIII, XIX, as pessoas se arrependiam, choravam, faziam da igreja um lugar onde elas falavam sobre os seus pecados, gritavam, se arrependendo dos seus pecados, e não havia vergonha, mas havia humilhação de coração, havia quebrantamento. E essa é a realidade da igreja que Deus quer que nós possamos vivenciar. Precisamos confessar os nossos pecados. Vá na sua igreja, procure a sua liderança, seus amigos, confesse seus pecados, estimule os seus irmãos a confessar os seus pecados, a compartilhar a sua vida, a ter uma vida cristã autêntica, porque Deus está curando você a partir do momento que você confessa os pecados aos seus irmãos. Você vai dizer: Gustavo, nem todo mundo é maduro para isso, as pessoas vão me criticar. Irmãos, não fique preso ao que as pessoas pensam sobre você. Você não é o que as pessoas pensam sobre você, você é o que Deus diz sobre você. Que em nome de Jesus sua autoestima não esteja presa na opinião alheia, mas sua autoestima esteja vinculada ao sangue de Jesus Cristo.
O seu valor não está no que as pessoas dizem. O seu valor não está no que as pessoas pensam. O seu valor está no sangue de Jesus Cristo derramado sobre a sua vida. Por isso, em nome de Jesus, confesse os seus pecados a Deus e confesse os seus pecados aos seus irmãos na fé. Porque quando você confessa os seus pecados aos seus irmãos, você também é curado. Confesse. Confesse. Oh, meu Deus. Meu Deus, age nesse coração nesse momento. Age. Age. Age nesse coração para que haja confissão. Senhor, se essa pessoa tem carregado esse pecado durante tanto tempo, tantos anos, em nome de Jesus, confessa. Em nome de Jesus, confessa. Se existe algum espírito maligno impedindo o meu irmão e a minha irmã de confessar esse pecado, os seus pecados, em nome de Jesus, seja repreendido agora. Que a boca dessa pessoa seja liberta, que o coração dele seja liberto, que em nome de Jesus ela possa confessar os seus pecados. Que ela confesse agora a Deus, que ela confesse agora a Ti, Senhor. Que ele confesse agora a Ti, Senhor, e que em nome de Jesus ambos possam confessar aos seus irmãos e possa haver cura, possa haver libertação, possa haver transformação. Em nome de Jesus, que possa haver cura de enfermidade também. Em nome de Jesus. Nós sabemos que tudo na nossa vida espiritual, sabemos que muitas enfermidades não estão atreladas a pecado algum, mas sabemos que em algum momento, em algumas pessoas, elas estão enfermas porque estão ocultando o pecado. Davi disse: enquanto eu me calei, os meus pecados, os meus ossos se secaram. Em nome de Jesus, que haja confissão para que haja cura. Jesus disse: eu perdoo os teus pecados. Vai, os teus pecados estão perdoados. E questionaram Jesus: como você pode dizer que os pecados dele estão perdoados? Você é Deus. Jesus disse: o que você acha mais fácil dizer? Levanta-te e anda. Seria a mesma coisa. Porque a salvação em Cristo Jesus, ela opera uma libertação na nossa vida. A partir do momento que a mulher samaritana conheceu Jesus, aquela mulher que procurava se satisfazer nos homens, que procurava sua autoestima nos homens, ela encontrou seu valor em Jesus. E a partir daquele momento ela voltou para o lugar onde ela estava e ela começou a dizer: eu conheci um homem que me deu o real valor. Eu conheci um homem que libertou a minha autoestima da prisão, do ego. E agora eu sou livre. Eu sou livre. Em nome de Jesus, você pode dizer isso? Eu sou livre. Eu sou livre para a glória de Deus. Por isso eu posso confessar os meus pecados, porque eu sou livre, eu sou perdoado, eu fui aceito mediante a fé em Jesus, porque aquele que confessa os seus pecados a Deus, esse é purificado de todo pecado, de toda injustiça, e esse é perdoado pelo Pai. Meus amados irmãos, essa é a minha oração pela sua vida, pela sua família, por todos que estão em sua volta. Que a luz de Cristo, que o brilho da pureza de Cristo, do perdão de Cristo, esteja sobre você. Em nome de Jesus Cristo. Eu sou o missionário Gustavo Neves, estou aqui para pregar o Evangelho para você e para orar por você e com você. É sempre um privilégio. Não esqueça de se inscrever no nosso canal. Não esqueça de ativar o sininho das notificações. E também não esqueça de deixar o seu comentário sobre o que você está achando das nossas orações e dos nossos momentos de reflexões na Palavra de Deus. Sempre nós estamos aqui postando de segunda a sexta-feira.
Todos os dias da semana você tem a oportunidade de ouvir uma palavra de Deus para o teu coração, aprender mais sobre o seu relacionamento com Jesus, ser encorajado na fé. Por isso, maratone em todos os nossos vídeos e compartilhe com o máximo de pessoas possível. E por favor, nós queremos conhecer você. Deixe seu pedido de oração e escreva aí no comentário: eu sou perdoado pelo Pai. Que Deus te abençoe.